vocês, né? E eles podem colocar o seu futuro, dos seus filhos, dos seus netos, da sua família em risco, que eu acho que é o que a Tereza Cristina está fazendo. O Carlos comenta sobre essa situação, já apontando aqui para o próximo tema que a gente vai comentar, falando assim, ó, sem festejar, apenas expondo os fatos. As tarifas dos Estados Unidos seguem trazendo o mesmo recado estampado logo na primeira linha de uma das cartas de Trump ao Brasil. Libertem Bolsonaro e os presos políticos de 8 de janeiro. Desde o início, eles, os Estados Unidos, demonstraram mais preocupação com a liberdade e com a democracia do que muitos aqui dentro. Pensa aí, foram eleitos 90 pessoas pelo PL. Fora de outros partidos, que também são de direita. Quanto vocês viram aí, realmente, né, defendendo, mostrando-se preocupado com o que está acontecendo? Ainda assim, as meretrizes do sistema, dos bancos campeões mundiais de lucro, passando pelos Faria Limers, pelos liberais gulosos, adoradores do espelho, pela imprensa da garganta profunda, mentem, empurrando o Brasil rumo à ditadura, aos moldes de Cuba. Enquanto isso, quem luta pela liberdade é rotulado, perseguido, preso e tratado como inimigo. Bem-vindo ao país onde o poste mija no cachorro. E vamos falar desse país. Vamos começar aqui, né, pelo poste. Vamos falar pelo poste que adora mijar no cachorro. Ciro Nogueira deu entrevista para Vera Rosa do Estadão. Pra falar que ele não é serviço, não. Não é serviço, não. Ciro Nogueira, esse cara é uma onda, viu? Escuta só. Senador, há uma avaliação corrente no mundo político de que a direita está batendo cabeça na escolha desse candidato para enfrentar o presidente Lula, não conseguindo se unificar. Há espaço para uma terceira via na próxima disputa? Eu acho difícil. Porque nós temos os dois líderes populares, os maiores líderes populares dos últimos 50 anos, que é Lula e Bolsonaro. Uhum. É muito difícil qualquer candidato prosperar uma terceira via sem o apoio dos dois. Eu não vejo possibilidade disso acontecer, não. Mas o senhor acha que é possível a direita se unificar em torno de um nome para o primeiro turno? Eu não acho possível, não. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O instinto de sobrevivência, a importância dessa eleição para o futuro do Brasil não vai nos permitir nós errarmos e, por conta de disputas menores, não colocar os interesses do Brasil acima de interesses pessoais. O senhor gostaria de ser candidato a vice-presidente na chapa, uma chapa liderada por Tarcísio? Eu, na visita, um dos grandes objetivos que eu fiz ao presidente Bolsonaro na última vez foi para comunicar que meu nome não está disponível para isso. Eu vou ser candidato ao Senado pelo meu estado, acho que tenho que cumprir meu papel no Piauí. E tudo o que eu estava falando estava desvirtuando porque eu queria ser vice. Para encerrar essa situação, eu comuniquei ao presidente que você é candidato ao Senado. Comuniquei ao presidente que você é candidato ao Senado. Bom, Ciro Nogueira falou que não vai ter picuinha que afaste a possibilidade da direita estar junta no primeiro turno. Vamos ver uma candidatura do próprio Jair, do Eduardo, do Flávio. Como será aí o posicionamento do Ciro Nogueira. Beleza. Aí, Daniela Lima traz uns bastidores do Ciro Nogueira. Adoram fofoquinha. A Pri fala assim, ó, Daniela Lima revela bastidores de bastidores de que Flávio Bolsonaro teve uma discussão muito acalorada com Ciro Nogueira, na qual Flávio acusou Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio e não no que era melhor para a direita, e que, se fosse o caso, ele mesmo se candidataria para representar o bolsonarismo. E o Vinícius comenta, é interessante a primeira afirmação em que Flávio defende o legado do bolsonarismo ante ao apetite de Ciro Nogueira. Ciro é parte do problema e, até o momento, não entregou nada para Bolsonaro. A família Bolsonaro precisa afastar esse seu de perto do Jair. Vamos ver aqui nossa gloriosa Dani Lima. Contam os bastidores, né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E diz que, se fosse o caso, ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil.
Porque você pega 48% que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48, divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu, os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra tempo, Daniela? Ele obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro apontá-lo como o nome de Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado o Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado nem de perto como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai. Inclusive aumenta o poder, qualquer poder de barganha, até com esses partidos, né? Até o último momento. Então, a turma do Ciro Nogueira não tem motivos para celebrar. Pergunta se eu tenho um pé no Ciro Nogueira. Pergunta se eu tenho um pena do Ciro. O Carlos ontem fez essa postagem também. Ele começou falando da trajetória política dele. Eu achei que era uma postagem, sei lá, avisando, e ele ia falar de Santa Catarina no final do dia, mas não. O tweet foi tomando outros contornos. Ele fala assim, ao longo de quase 25 anos de atuação no Poder Legislativo, distribuídos em 7 mandatos consecutivos com recordes históricos de votação, construiu uma trajetória consolidada com resultados eleitorais crescentes e participação direta na viabilização política de incontáveis agentes públicos. E a viabilização de pessoas não é só porque o Carlos teve votação, né, uma grande votação, e por conta disso ele colocou alguém como vereador. O movimento bolsonarista que está aí, né, e que nós estamos aqui, né, que aí vai não só dos políticos eleitos, mas desse ecossistema de influenciadores, jornalistas, comunicadores dos mais diversos. Então, isso daí tem um dedo não, né? Tem o DNA inteiro aí do Carlos, por mais que alguém tente negar isso. Muitas dessas contribuições ocorreram sem qualquer vínculo pessoal, baseadas exclusivamente na avaliação de alinhamento programático e potencial de contribuição para o fortalecimento de determinadas pautas e diretrizes nacionais. As decisões tomadas ao longo desse período representaram renúncias significativas em termos de estabilidade e projeção política futura, jamais motivadas por interesses individuais e financeiros, coisa prioritária para algumas pessoas. E eu acho, mais uma vez, que isso daqui é inquestionável. Com as votações do Carlos, ele facilmente se elegeria, quiçá, deputado estadual, ia ter, né, um respaldo maior, uma qualidade melhor, porque, pensa o seguinte, você é vereador, quem é que está abaixo de tu? Ninguém. Tu é o vereador, tá na base. Agora, quando você é deputado estadual, a depender, e se você é um cara popular como um Bolsonaro, nada, você já faz dobradinha com alguém. E nada, o deputado tem emenda e tudo mais, você já tem uma base de vereadores que trabalha para você. Tudo é muito mais simples, muito mais gostoso. Fica ali no Rio de Janeiro de boaça, não vai ficar preso na cidade do Rio de Janeiro, pode dar uma banda no interior, sabe? Muito mais confortável. Não quis. Podia ser deputado federal, podia ter pleiteado outro cargo, em especial em 2018. Mas não, vou ficar aqui como vereador,
porque, inclusive, pediu licença para, vamos ajudar aqui, a realmente eleger um presidente de direita. Já outros, aí tem outras prioridades. Principalmente, eu não nem vou falar que é prioridade financeira, é muito mais interesse individual. Interesse individual, projetinho. No cenário atual, observa-se que parte significativa dos beneficiados por esse esforço coletivo, porque não é um grupo minoritário, não fica aí se enganando que é um ou dois, adotou postura de distanciamento ou descarte, o que evidencia uma dinâmica política cada vez mais orientada por conveniências imediatas. Ainda assim, eu não tenho arrependimento quanto às escolhas realizadas, pois a lógica de contrapartida nunca foi o parâmetro das minhas ações, deixando para o povo sempre amadurecer e entender as exposições. Aqui ele deixa a bola para vocês, né? Amadurecer, se politizar, entender as coisas, não ter esse olhar tão romântico para tudo que acontece, sabe? Às vezes tem muitos sinais por aí. Este registro tem por objetivo apresentar uma reflexão óbvia sobre o ambiente político a cada ciclo eleitoral, marcado por sobreposições de interesses, baixa reciprocidade institucional e impacto direto sobre a vida pessoal e familiar de quem atua de forma transparente e comprometida. Registro, por fim, meus cumprimentos a todos. Aí, dá logo aqui play, primeiro no vídeo, depois eu leio o que o Mário Frias e a Tsuki falaram. Veja esse bate-bola na CNN entre a Jussara, o Caio Junqueira e a Thaís Herédia. Eduardo Bolsonaro tem se isolado pela quantidade de brigas, né, e desentendimentos que ele vem travando, inclusive com ex-aliados, podemos dizer, da direita. Membros da oposição já estudam alternativas e não garantem sequer que ele volte ao Brasil. Se condenado e a depender do andamento do processo no Supremo, Eduardo pode ficar inelegível em 2026. O próprio Eduardo Bolsonaro, ele quer que isso aconteça. Isso reforça o discurso dele de que ele, assim como o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sofre uma perseguição do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo quer que isso aconteça. O Eduardo quer ser perseguido, né? Olha o nível de loucura. Qual é a lógica dele querer ser perseguido? Para ter o discurso, mesmo sabendo que, sei lá, porque esse caminho que ela tá apontando não leva, sei lá, uma inelegibilidade. Então, é um vale... assim, não faz sentido nenhum. E ela e a CNN depois, né, colocam Eduardo como Eduardo vai pra cima dos seus aliados. Nunca é uma reação. É como se todo mundo sempre tivesse quietinho, de boa. Não fizeram nada demais. Aí do nada aparece Eduardo, né, o grande radical chutando o pau da barraca. Vamos continuar. Esperando aliviado na direita? Bom, o Eduardo Bolsonaro, ele nunca foi ali vamos dizer assim, um articulador, né? Não é a principal característica dele. Ele é muito mais, a estratégia dele é quase uma estratégia de guerrilha. Mas o fato dele não ser e nunca ter sido um grande articulador político não significa que as operações políticas que ele se envolveu e que ele liderou não provoquem e continuem provocando muitos ruídos e gerou prejuízos para a direita brasileira. Isso tudo para te dizer que eu apostaria que muita gente da direita comemorando essa decisão do Supremo Tribunal Federal e a evidente ali condenação num curto e médio prazo, porque daí você tira ele de vez, você pune, né, o que é considerado pela própria direita como uma operação política desastrada, e você tira ele do páreo também para 2026, vai se tornar... Muita gente na direita celebra a perseguição contra o Eduardo. E você vê a quantidade de gente aí que está em silêncio, né? Você vê a quantidade de gente que está em silêncio. Não é pouca gente. Não é pouca gente. Não é pouca gente. Será que isso é aleatório? Ó. Será que é aleatório? Aí o povo acha que é brincadeira, né? E vai ficando cada vez mais clara a coleirinha do Deltan nessa galera. E ainda mais porque você vai tirar Eduardo, abre caminho. O Salles deve estar feliz da vida, né? O Sabugosa já tinha sido rifado. Aí agora, aquele voto de chantagem, né? Ou você vota em mim, ou a esquerda vai levar o Senado.
Tem muita gente aí, né, que tá feliz da vida com a perseguição contra Eduardo. Um sujeito inelegível, né? Então, acho que grande parte da direita, tirando esse núcleo duro mais bolsonarista raiz, comemora, surpreendentemente até, essa posição e essa decisão do Supremo e a provável condenação quando ela vier. Nesse meio tempo, o que eles querem, de modo geral? A família Bolsonaro quer ter algum tipo de encaminhamento, Thaís, sobre o futuro do bolsonarismo, porque já há uma reclamação de que nesse período em que Bolsonaro está em prisão domiciliar, muitos já têm visto aliados tentando se distanciar, soltando a mão de Bolsonaro, inclusive para saber se dá para seguir sem Bolsonaro. Essa é uma percepção de integrantes da família, de pessoas muito próximas do núcleo Bolsonaro, do núcleo duro de Bolsonaro. Ai, não vou falar nem do Pedrinho, do Cid Pica-Pau Amarelo, para depois não reclamarem comigo. A Tsuki fala assim, ó, Eduardo briga com ex-aliados da direita e está isolado. A Tsuki fala, peraí, ele briga ou reage? A imprensa, assim como boa parte da direita, ignora a ação e reage à reação. E o Mário, né, basicamente pega a mesma coisa que a Tsuki coloca, né? Coloca aspas de novo, briga ou reage? A imprensa, boa parte da direita permitida, finge não ver a ação, mas se incomoda profundamente com a reação, né? Se não ficou claro o que a Tsuki falou, o Mário reforça. E depois ele sai em defesa de Eduardo, né? Mostrando aí que, bicho, qualquer pessoa minimamente honrada ia sair na defesa do que é certo, né? No mínimo. E se defender, né? Porque se defender neste país é errado. Você tem que apanhar calado. Você tem que apanhar calado. Aí o Carlos também reforça, né? Tem muito método. Aniquilar o nome Bolsonaro é a meta número 1 desde sempre. Infelizmente, jamais qualquer um pensaria que seria de forma tão cruel e dissimulada. O sistema está nu. Aí, gente, sobre direita permitida, tudo mais. Tive ideia de dar uns bizus. Na verdade, o que me levou a dar um bizu em Olavo foram algumas coisas que eu achei, mas que eu acho que não é o momento de comentar, porque ia ser muita gritaria e não sei se também ia servir de nada para o presente momento. Mas tinha umas postagens curiosas do Olavo. Em algum momento a gente vai falar sobre isso. Mas, indo atrás de algumas postagens que eu sabia o que eu queria procurar, eu vi o Olavo usar um termo que era direitismo. Eu falei, cara, deixa eu ver umas coisas aqui ligadas a direitismo. E eu achei algumas postagens muito boas, que eu acho que encaixam como luva, para você ver o Brasil no passado, mais distante, não tão distante, e comparar com os dias de hoje, para você ver que não é maluquice, você não tá ficando louco, né? Não é uma teoria da conspiração sem pé na cabeça, é real. O que está acontecendo é real e é o status quo desde sempre. E eu tô falando do quê? Ó? Veja só. No Brasil, a medida máxima do direitismo admitido, a direita permitida, o máximo que você pode ser, é o Arnaldo Jabor. Se o sujeito disse alguma coisinha contra o PT, no instante seguinte, tem de dar o mesmo tratamento ao Trump para não se sentir mal. Isso em 6 de fevereiro de 2017. Aí vai para 10 de julho. Ah, já entendi. O máximo de direitismo admissível é o Dória. Naquele momento ali, Bolsonaro já era extremista. Não dava para aceitar Bolsonaro. 30 de dezembro de 2019. No mundo, esse tweet aqui é a cara do Ciro Nogueira. No mundo, as duas pontas do carro de guerra ideológico são esquerdismo e direitismo. Cada um puxando para um lado. A esquerda puxa para a esquerda e a direita puxa para a direita. É o normal. No Brasil, são o esquerdismo e o pragmatismo, o centro. O primeiro puxa para a esquerda e o segundo se orgulha de jamais puxar para a direita. No máximo, a centro-direita. É ou não é o Brasil? O que o Olavo está relatando ali, 6 anos atrás, não é o que está acontecendo exatamente hoje? Você pode me apontar quem que está querendo puxar para a direita? É o Ratinho Júnior? É o Tarcísio? Ontem, inclusive, o nosso grande governo Tarcísio, isso é uma matéria aí na esquerda, eu nem trouxe para não pirraçar, mas vou falar agora. O Tarcísio é defensor do Estado mínimo. Aí ele criou uma secretaria que empregou lá uns aliados da primeira-dama. Então parece que Estado mínimo é só para os outros, né? Para quando é família, é Estado máximo. Falei, chora, reclama. É isso aí, Tarcísio. Parabéns. Mais uma. Só tá melhorando. 12 de junho de 2017. Reduzir cada vez mais a margem do direitismo permitido de maneira progressiva e inexorável é uma das metas prioritárias de toda a grande mídia mundial.
Nos Estados Unidos, basta ter votado em Trump ou apoiá-lo, sabe, de algum modo, para você entrar na categoria de extrema-direita. O que significa que 50% dos americanos estão em vias de serem criminalizados como extremistas e terroristas em potencial. Assim, não é aleatório. Existe uma atuação ativa para você ser considerado extremista e cada vez mais fechar o que é, né, aceito como direita no Brasil. E aí, voltando ainda mais no tempo, na época que a direita era o Aécio Neves, 5 de novembro de 2014, aquela eleição Dilma versus Aécio. Nas eleições presidenciais de 2006 e 2010, o senhor Lula festejou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda, considerando isso a perfeição da democracia. Desde então, tornou-se hábito geral da mídia iluminada tratar o PSDB, ora, como partido de esquerda, para celebrar a perfeição da democracia, e ora, como partido de direita, para assinalar que ele representava o máximo de direitismo admissível. Se você está além do PSDB, você é extremista. Enfim, né? E com isso, condenar como extremado o que quer que estivesse à direita de José Serra, isto é, da direita da esquerda. Com isso, tornou-se a coisa mais fácil do mundo banir para sempre e toda e qualquer opinião de direita e continuar fazendo de conta que no Brasil reina o mais lindo pluralismo democrático. Coloquei esse texto aqui, mas deixa eu só conferir. Tá na sequência. Eu fiquei na dúvida se eu colocava 3 postagens extras do Olavo antes ou depois desse texto. O Fernando Schula escreveu um texto que do início até o fim não tem nada para reclamar. Não tem, óbvio que tem para reclamar, mas assim, não tem nada falso. Não tem nenhum ataque de pelanca contra o bolsonarismo, pelo contrário. Não tem nenhuma passada de pano para o autoritarismo também. Mas ainda assim é ruim. Aí você fala, pô, mas tu pega no pé por tudo, né? Beleza, eu vou falar porque eu achei esse texto aqui muito ruim. E aí depois você avalia se eu peguei no pé só para pegar no pé. Deixa eu te dar o contexto. Mas primeiro vamos analisá-lo, né? A ideia de que agora é hora de se retomar o Estado de Direito é absurda. Que é o que o próprio Estadão defendeu em seu editorial. Vocês devem lembrar, né? Não, agora já passou o julgamento de Bolsonaro, podemos voltar para o normal. Aí ele fala assim, né? Leio artigos editoriais sugerindo que os abusos e excepcionalizações do Supremo já foram longe demais e que seria hora de voltarmos à normalidade institucional. Bom, ok, né? Isso realmente aconteceu. Esses fatos aconteceram. Só que eu já pergunto para vocês, não seria importante, pessoal, o Fernando Schula falar em quais jornais ele leu isso? Quais artigos, cara? Quais editoriais? Acho que seria importante dar alguns exemplos. Eu gosto de dar exemplos, né, concretos. Eu odeio falar, estão falando isso, e não poder mostrar nenhum mísero exemplo, isso não é a minha política. Então, eu acho que eu posso cobrar pelo que eu faço, né? Li isto esta semana, na esteira do caso Talhaferro, convertido em réu por denunciar coisas graves, como manipulação de relatórios para punir pessoas e perseguições a cidadãos por visões políticas. Teríamos nos convertido em uma república que torna seu próprio sistema de poder imune à investigação e ao controle. Isto parece ter irritado algumas pessoas. Já havia lido algo nessa linha meses atrás, após o julgamento de Bolsonaro. Feito o julgamento, a missão salvadora do Supremo basicamente estaria cumprida e seria o caso agora de retomarmos a trilha da Constituição. Curiosamente, esse editorial falando isso do Bolsonaro e o do Talhaferro, ambos são do Estadão. Curiosamente, ambos as editoriais são do Estadão, que é onde está escrevendo esse texto. E ele vem. A pergunta que eu me faço é simples. Em que momento alguém autorizou que nossas autoridades ou nossos tribunais abandonassem a trilha da lei e da normalidade institucional? Deixa eu ver, autorização. Deixa eu pegar um bom marco para autorização. Olha, eu acho que setembro de 2019 dá para ser um bom marco. Setembro de 2019, se não foi setembro, foi no início de outubro. A gente tem o Blogueiros de Crachá, da revista Cruzoé, que passa os alvos para dar gás na CPM das fake news e finalmente começa a levar as pessoas da direita. E quando a Vera Rosa do Estadão publica pela primeira vez a matéria com o termo Gabinete do Ódio.
Essas matérias não estão autorizando a perseguição. Mas quando você faz 2 matérias para incriminar pessoas, por inferência lógica, se você está tentando criminalizar alguém, é porque você quer que o sistema vá para cima dessas pessoas. Logo, você autoriza o sistema aí. Então, Chula, se tu quiser uma data, eu te dou a data. Setembro de 2019. Ali já tem autorização. Pode, por exemplo, pode perseguir. Pode perseguir. Sua colega de trabalho, de redação, Vera Rosa, fez esse papel. Felipe Moura Brasil, não sei se é seu amigo. A desrespeitar o juiz natural, converter a Suprema Corte em primeira instância para cidadãos comuns ou mandar tirar cidadãos da internet em casos explícitos de censura prévia, a verdade é que muita gente autorizou, sim. Na mídia, nos próprios editoriais, na academia, a própria ideia de que agora é hora de se retornar ao Estado de Direito é absurda. Quero até olhar aqui, olhar para o celular. Blogueiros de crachá. Quero só ver quando é a data dessa matéria. Blogueiros de crachá. Deixa eu só ver a data. Blogueiro de crachá. 11 de outubro. Ou seja, foi no início de outubro. E a da Vera Rosa foi em setembro. Então, para botar ali final de setembro, a da Vera Rosa é 16 de setembro e 11 de outubro é o Felipe Moura Brasil. Uma democracia se define exatamente pelo fato que ninguém tem o poder de definir em que momento respeitar ou não a Constituição, de modo que o apelo dessas pessoas foi inócuo. Elas aceitaram logo ali atrás o princípio de que um punhado de autoridade detinha esse misterioso tipo de poder. E se isto era legítimo até o mês passado, por que raios isto não seria agora? Porque agora elas deveriam relaxar, discutir das fake news, sempre mais perigosas, da democracia, sempre ameaçada pelo fascismo eterno, logo agora que andamos à véspera de um ano eleitoral. Porque elas deveriam desligar o seu modo militante, seguindo o mesmíssimo princípio que todos aceitaram alegres até o último verão. Quem sabe ajudasse se estas pessoas reconhecessem que a relativização das leis em nome de uma sedutora democracia militante sempre foi um erro, o nome elegante para abuso de poder. Isso daria alguma credibilidade para sua crítica, mas intuo que não ajudaria muito. Criar uma lógica de exceção em uma democracia é relativamente fácil. O difícil é encontrar o botão que desliga o monstrinho depois. E depois ele termina falando, né, que novos mecanismos, aparelhos, prerrogativas, exceções, né, isso foi sendo criado. E aí, por que alguém abriria a mão do poder de inventar leis e tipos penais, mandar calar, bloquear, né, bloquear constitucionalistas, fazer desaparecer denúncias contra si mesmo e punir sob aplausos seu próprio denunciante? Quem abriria a mão desta embriaguez de manejar as peças do jogo social? Observando o Brasil de hoje, diante do medo, da sociedade fragilizada e passiva, digo que ninguém parece ter uma boa resposta. Eu tenho uma resposta boa para o seu texto, que é o quê? Eu vou voltar para cá. E depois eu trago as postagens do Olavo para reforçar. Em primeiro lugar, sem nenhum tititi, sem aumentar, sem teoria da conspiração. O Fernando Schuller só foi contratado pelo Estadão porque o Guzo faleceu. O Estadão tem cota de pessoas de direita. Isso não é piada, isso daqui não é aumentar. Ele foi contratado para entrar no lugar do Guzo, porque o Guzo era pessoa de direita do Estadão. Acabou. Só por causa disso. O Fernando Schuller, ao escrever isso, ele já é a direita permitida. Até porque ele é um liberal, ligado ao PSDB, né? Tem toda uma história aí de um tucanato que o Estadão adora. Segundo ponto. O Estadão faz isso para pegar aquele eleitor de centro, que eles adoram falar, e esse texto serve como uma luva para falar o quê? Olhem, o Estadão denuncia e critica quem relativiza a democracia. Só que é o próprio Estadão que fez isso. Então, se a pessoa não sabe que o Estadão apoiou o regime, patrocinou a censura e deixou claro que agora podia voltar à normalidade, se a pessoa não sabe disso, ao ler um texto como esse, o que o cara pensa? Olha, o Estadão tá do lado certo, né? Não gosto do bolsonarismo, mas fico feliz de ver o Estadão assim. Então, um texto como esse, quando você não cita o Estadão como a causa primária de todo o mal, você ajuda a limpar a barra do próprio jornal. E o terceiro e último aspecto, ele é muito simbólico. Esse texto foi publicado no dia 15 de novembro de 2025. Os golpistas, que são patrões do Fernando Schuller, que pagam o salário dele, que é a família Mesquita, eles fomentaram o golpe. O Estadão foi criado para ser o veículo do golpe.
o veículo de propaganda do golpe, desde 1875. Isso não é achismo, está datado. A turma ontem do Quinto Elemento, inclusive, publicou um documentário sobre a bucha, que eles vão se debruçar também sobre outros aspectos da bucha, alguns que eu nem comentei em vídeo, vale a pena vocês verem. Então, assim, no dia de expor os golpistas do Estadão, o Fernando Schullen entra para passar pano, cara, porque ele está passando pano. Você tá omitindo as pessoas que fizeram isso. Aí para você ver que essa birra não é de toda, né? Olavo, 3 tweets do Olavo. 80% dos que fazem carreira de direitismo no Brasil são moralmente desprezíveis e indignos de confiança. Isso aqui eu só coloquei, mas não acho que é o caso do Schullen. Só que aí vem, né? O bomocismo é a doença infantil do direitismo. Você é bonzinho, você é bonzinho, eu não quero brigar com ninguém, eu não quero embates, eu não quero colocar dedo na cara, eu não quero dividir a direita. Sabe, tu tá sendo infantilóide com isso daí. Mas acima de tudo mesmo, acho que o tweet que o Fernando Schuller deveria... Tweet não, né? Um post de Facebook em 2 linhas, Fernando Schuller. No Brasil de hoje, a única boa ação que se concebe é falar mal do que é mal. Isso é tido como tão bom que dispensa de fazer o bem. Né? Olha, ele falou mal do que é mal. Tá, mas... Isso é pouco, cara. A gente tem que parar de normalizar isso daí. Não dá pra normalizar isso. É muito pouco. Ainda numa data como ontem. Essa república golpista, oligarca. Sabe? Tu tinha que expor teus patrões. Tu só tá aí porque o Guzo faleceu. Não tem outra coisa pra falar. E aí, pra gente não ficar de bom mocismo, eu já coloquei aqui numa ordem mais ou menos. Primeiro, olha a data da imagem. Coloquei numa ordem aqui 3 tweets pra gente falar de um assunto polêmico. 29 de maio de 2025. Quem é esta senhora? Ana Cibutti, advogada de diversas vítimas do 8 de janeiro. Ela estava lá, como pode ver na Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Prisão dos envolvidos nos eventos do 8 de janeiro. E ela estava denunciando lá o quê? A agressão que a dona Jusilene tinha sofrido. Deve lembrar, né? Uma senhora idosa, tomou murro no olho, foi agredida dentro da própria cadeia. E agora, dia 12, a doutora Ana fala assim, hoje a senhora Jusilene Costa do Nascimento, 62 anos, condenada a 14 anos por tentativa de golpe, finalmente teve prisão domiciliar concedida. Uma mulher idosa, que no dia 4 de agosto de 2025, enquanto se preparava para dormir, foi agredida por outra detenta dentro do presídio e ainda assim teve a sua dor ignorada por meses. Em maio eu estava denunciando. Mesmo eu sendo denunciada pelo presídio, perseguida e desrespeitada, no exercício da advocacia, valeu a pena cada minuto de trabalho que desenvolvemos. A defesa, composta também pelos doutores Hélio Júnior e Taniele Teles, não cedeu, não se calou e não recuou diante da violência institucional. Hoje, Jusilene vai dormir em casa e rever o seu filho. Aí você vê, né? Aqui, essa foto em maio não foi a questão da agressão, né? A agressão foi no dia 4 de agosto. Manter isso na cabeça. Agosto. A doutora Ana Cibutti foi ontem lá no Didi, fez uma revelação muitíssima cabulosa, viu? Escutem o que ela vai falar. Escutem o que ela vai falar sobre o caso da Jusilene, da dona Jusilene, que foi espancada. Olha o que ela tem a falar. A senhora Jusilene Costa, com 62 anos de idade, está presa no presídio feminino regional de Florianópolis, em Santa Catarina. Condenada a 14 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, no contexto, né, dos atos do 8 de janeiro. Peraí, isso aqui é errado. Isso aqui é outro vídeo que eu vou mostrar depois. Vamos ouvir aqui ela no Didi. Governador em Santa Catarina, e aí nós precisamos pensar que estava em todas as manifestações pró-anistia, em prol da anistia, tá? Ao lado do presidente Bolsonaro, com a camiseta da anistia, pugnando pela anistia, e quando acontece um caso desse, de uma senhora agredida, onde o presídio está lá, sob a supervisão dele, né? Ele é o governador. Sim, claro, a responsabilidade dele.
Sabe, o que ele disse nos bastidores, quando nós tentamos entrar em contato com ele, informar toda essa perseguição contra a defesa, para que tomasse medidas cabíveis para transferir ela de presídio, não vou me meter nesse caso. Tem que ser resolvido. Peraí, quer dizer que o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, foi avisado que uma patriota foi espancada por uma faccionada dentro da cadeia e ele disse que não ia se meter nisso? Não, que não ajudaria, inclusive, porque nós pedimos providências, o porquê que a unidade prisional estava denunciando uma advogada para o Conselho de Ética, diante da atuação correta nos autos. E providências, todo mundo foi para cima, Didi. E ele simplesmente... Isso é uma notícia em primeira mão que te trago, tá? Ele lavou as mãos. Não tenho nada com isso. E aí a gente começa... Eu tenho maior consideração pelo Jorginho Melo, pô. A gente tem o maior carinho pelo governador. Tudo bem que ele está meio enrolado aí nessa questão aí do Senado, etc e tal, mas que não vem ao caso aqui agora. Eu tô pasmo com o que você está me falando, Ana. Tô pasmo. Eu tenho áudio aqui da pessoa que tem contato com o gabinete dele, conversou com a assessoria e me respondeu dizendo, eu tenho áudio aqui no meu celular. Ele não vai poder fazer nada, ele não quer se envolver com isso. Gente, mas é ele que tem que fazer alguma coisa? Ele é o responsável pela administração da SEAP, né? Que é a Secretaria de Administração Penitenciária. É ele que é responsável, ele é o governador, pô. Se ele não pode fazer nada, quem é que pode fazer? Aí a gente começa a montar um quebra-cabeça, né? Diante desses últimos acontecimentos aí com a questão do Carlos, a Carol Detone e o apoio dele ao Sergião a mim. Então, eu acho que a gente precisa observar mais o posicionamento desse governador. Aí, calma. Eu sei que muita gente vai se questionar, mas, poxa, falar isso nesse momento, quando tem essa confusão do Carlos, tudo mais, pipipi, popopô, e eu sei que vocês vão perguntar isso. Ontem, inclusive, uma pessoa, Maratá, eu vi, seu questionamento foi justo, né, de por que esse tipo de informação só via à tona agora. Mas ouviram trazer respostas. Óbvio, né? Trazer resposta. Eu penso que eu vou ficar com raiva. A treta em Santa Catarina começou quando 31 de outubro. Até dia 31 de outubro não tinha problema, que Bolsonaro falou que ia ser o carro lá em junho, ninguém reclamou, tá tudo maravilhoso, ninguém tava cobrando o Jorginho Melo de nada. É a partir de 31 de outubro, ou seja, se a gente achar qualquer coisa antes de 31 de outubro, não tem nenhuma ligação com o caso do Carlos. E cá estamos nós. 7 de agosto de 2025. Postagem da Anitta. Eu gostaria que o governador Jorginho Melo se posicionasse a respeito da situação dessa idosa de 62 anos que foi torturada por outra presa no presídio de Florianópolis, pois foi colocada na mesma cela de outras presas onde foi espancada. Não é possível, esse print não existe. Isso aqui deve ser manipulação sua. Você mudou a data. Beleza? Eu acho fácil aqui. Como é uma coisa muito polêmica, acho que vale a pena abrir aqui o site oficial do Twitter, né? O Twitter, e atualizar. Bota aqui, Anitta. Lá. Anitta. Olha lá. Tá vendo aqui a postagem, né? 7 de agosto, ó. Cliquei, ó. Você vê, 7 de agosto. 7 de agosto. Vamos ouvir. 7 de agosto. Vamos ouvir a denúncia de 7 de agosto. A senhora Juscelene Costa, com 62 anos de idade, está presa no presídio feminino regional de Florianópolis, em Santa Catarina. Condenada a 14 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, no contexto, né, dos atos do 8 de janeiro. Mais do que a severidade ali da questão da pena, da aplicação da pena, o que nos choca ainda é a condição que essa senhora vem sendo submetida. Na última segunda-feira, dia 4 de agosto, a senhora Juscelene foi violentada e agredida dentro da cela. Por outra detenta, outra colega de cela. A agressora atacou a ela de forma covarde enquanto ela se preparava para deitar, pronta já, né, praticamente para dormir. Essas agressões se deram após a dona Juscelene tomar, aliás, a detenta tomar ciência de que a senhora Juscelene havia sido condenada pelos atos de janeiro. Olha a gravidade, até essa data, as demais detentas que estavam com ela na cela não tinham ciência do motivo
né, do qual crime ela estava cumprindo. E ao tomar ciência, essa outra detenta acabou violentando. Nesse momento, deputado, se me permite, eu peço que meu colega que está aí presencialmente, doutor Hélio Júnior, mostre a imagem da senhora Juscelene, qual nós tivemos ciência ontem. O presídio de Florianópolis entrou em contato comigo na terça-feira e eu argumentei se a questão era grave, se precisava fazer o atendimento imediato, e eles me disseram que não era grave. Então, diante disso, eu fui ter contato com a dona Juscelene na quinta-feira, e ao adentrar ao parlatório, eu já verifiquei ali que ela estava nessa situação. Tá aí, né? Já tem um tempo aí que o pessoal tava comentando sobre este caso e pessoas, inclusive, cobrando nominalmente no Twitter na época, né? O Jorginho Melo. Talvez fazer alguma coisa nesse caso, né? Você às vezes não escuta um ai. Pegando o caso aí dos nossos perseguidos do 8 de janeiro, a Reuters anuncia assim, ó: Estados Unidos designam 4 grupos na Europa como terroristas, chamando-os de Antifa violento. Aí ela fala assim, ó: na próxima quinta, entra em vigor nos Estados Unidos a decisão que enquadra grupos da Antifa violenta, né, como organizações terroristas. No Brasil, o movimento é inverso. O PL de facção se arrasta porque o PCC e Comando Vermelho ainda são tratados dentro de uma moldura que não descreve mais o que eles se tornaram. São estruturas que exercem governança paralela, controlam o território, movimentam a economia própria e confrontam o Estado. Mesmo assim, o discurso oficial insiste em classificá-las como crime comum, alegando que não possui motivação política, como se controlar bairros inteiros, impor regras, arbitrar conflitos e negociar com os agentes públicos não fosse justamente o exercício prático de poder político. A gravidade se inverteu. Violência territorializada com capacidade de captura estatal recebe tratamento administrativo, né? Assim, a violência dessa galera do PC Comando Vermelho, que tem capacidade de capturar o Estado, recebe esse tratamento. Não é só crime comum, tudo mais. Agora, disputa política passa a receber enquadramento antes reservados a ameaças organizadas. O verdadeiro criminoso, não, crime comum, não é terrorista, não. Aí pessoas que se manifestam em disputas políticas viram terrorismo. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso não revela a natureza das facções, revela, né, as prioridades do sistema. E aí, né, que eu pergunto, né, qual direita vocês querem construir em 2026, né? Qual direção? É só derrotar o Lula em 2026? Não derrotou lá, tá resolvido? Ou será que o buraco é um pouquinho mais embaixo? Ainda tinha mais coisas pra gente comentar nesse tópico, mas eu vou deixar pra depois, porque já é porta de entrada pro próximo. Difícil, viu? Nossa, todo santo dia é muita coisa, acaba nunca dando tempo de comentar tudo que eu planejo. E ainda tinha coisa depois disso que nem tá aí, umas coisas que aconteceram da COP. Teve coisa ligada à margem equatorial, ainda do mês passado, mas eu já tá no Atlas de outubro, né, pra ser escrito. O Brasil, de uns tempos pra cá, assim, fatos de relevância nacional estão tendo muito mais do que, sabe, você consegue comentar em 1h10, 1h20. Minha Nossa Senhora. Enfim, espero aí que pessoas que se colocam realmente na direita neste Brasil parem com esse bom mocismo barato. Entenda que só falar mal do mal é pouco, que é o antipetismo, né? Eu vou falar mal do PT. Cara, isso é muito pouco no final do dia. A gente precisa demais. Demais, sabe? Pessoas aí realmente dão nome aos agentes que ajudaram a moldar e construir esse regime persecutório. E no mais eu fico por aqui. Todos esses vídeos que eu dei play, eu vou mandar lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se você quiser pegar, mandar, baixar, mandar para algum amigo seu, só pega lá o vídeo, já manda, tá tudo recortado. E se você também me ajudar um pouco mais, passar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Já tá no ar a edição de setembro. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!